Bom, vamos lá então, terceira aula. Ah, essa daqui vai ser mais uma discussão mesmo, né? Do que. Enfim, a gente vai falar um pouquinho das equações de Maxwell novamente. Vamos até reescrever ela aqui, mas a gente vai falar hoje da incompatibilidade, né? Do eletromagnetismo com as transformações de Galileu. Né? É aqui que está o principal problema da. Né? É o que motiva principalmente a relatividade especial. Tá? Inclusive, quando o Einstein publicou o artigo dele da relatividade, não se chamava, né, a teoria da relatividade. Ele estava tratando sobre a dinâmica do eletromagnetismo, né? d rho de B dt. E a última aqui. Bom, como a gente já viu que na primeira aula a gente viu como que é dada a velocidade da luz, né? Eu vou escrever essa última equação aqui dessa forma aqui, ó. 1 sobre C2, tá? Porque aqui aparece um μ0 y0, que é a mesma coisa que 1 sobre C2. Bom, deixa eu trocar de giz aqui, que isso aqui está bem pequeno. Então vamos lá. Então, a gente viu as transformações de Galileu, né? Revisou as transformações de Galileu, relatividade galileana, na aula passada. E aí agora eu gostaria de mostrar o seguinte. Bom, a gente sabe, ou deveria saber, que a força de Lorentz, né, a força eletromagnética ou força de Lorentz, ela é simplesmente a soma da força elétrica mais a soma, mais, na verdade, a força magnética. Ou seja, a força elétrica ela é carga vezes campo elétrico, força magnética é carga, campo, velocidade, né, vezes campo magnético, produto vetorial entre eles, que a gente exprime, né, de forma mais, a gente, né, simplesmente escreve isso aqui como Q, que multiplica E mais V VEC B, mesma coisa, só fatorando a carga ali, tá? Ou seja, é uma equação vetorial e depende da velocidade. E aqui mora um problema. Pelo seguinte, vamos lá então, a gente vai, tudo que a gente for fazer nesse curso, na verdade, a gente vai toda hora estar fazendo mudança de referencial, considerando referenciais. Vou usar muito referencial K, K'. Então vamos começar pelo referencial K. Geralmente, só por questão de notação, para você já ir se acostumando, eu uso o referencial K como sendo eu, ou você, enfim, que estamos em repouso com relação a um determinado acontecimento. E geralmente K' vai ser o referencial que vai estar com uma certa velocidade, né, em relação a nós, em relação ao acontecimento. Então nós, referencial K, quando vemos duas cargas, vamos supor de mesmo sinal, cargas positivas, como que a gente descreveria a dinâmica desse sistema aqui? Bom, vai acontecer aqui, né, porque elas têm sinais iguais, a lei de Coulomb, né, diz que as duas cargas elas vão se afastar. E é bem simples a nossa descrição, a gente consegue calcular essa força simplesmente por K QQ sobre R2 R chapéu. Bom, ok. E agora vamos lá. Isso aqui é bem simples, isso aqui é trivial, né? A nossa descrição, nós estamos em repouso com relação a esse acontecimento. Agora vamos considerar um referencial, inclusive a gente poderia escrever dessa forma aqui também, né? Que é exatamente essa, tá? Porque como essas cargas aqui, como a gente está em repouso com relação a este sistema aqui, né? Este ocorrido, este evento, então isso aqui é zero, tá? E aí a gente tem que a força é simplesmente carga vezes campo elétrico, que é o que está aqui, né? Lembre-se que você pode escrever a força elétrica como sendo carga vezes campo elétrico, onde o campo elétrico ele é exatamente isso, ele é K Q sobre R2 R chapéu, tá bom? Então o que está escrito aqui é o que está escrito aqui com esse cara aqui igual a zero, porque a gente não tem velocidade nenhuma.
Agora, o sistema não tem velocidade, né? Vamos fazer uma mudança de referencial, ao invés de falar que é a gente que está aqui, vamos considerar um referencial K' agora. Aqui está o referencial K', que se move com velocidade v em relação a K, né? Em relação a nós. Bom, para esse referencial, como que ele vai descrever esse sistema aqui? Como todo referencial está em repouso em relação a si mesmo, o referencial K' vai olhar para o sistema aqui e vai falar, olha só, essas cargas estão com velocidade para a esquerda, já que ele se move para a direita, né? A simetria é completa, ele vai olhar para fora e vai falar, bom, as cargas estão com velocidade para a esquerda. E aí vai acontecer uma coisa interessante, porque esse termo aqui ele já não vai ser zero. Então, o que o referencial K' vai descrever, o que ele vai ver no caso, né, é as cargas agora têm velocidade e carga com velocidade, né, você sabe que carga em movimento gera um campo magnético. Então, essas cargas que geram campo magnético vão sentir também uma força magnética. Ou seja, não só a força elétrica está sendo descrita por esse referencial aqui, mas o simples fato dela ter velocidade, esse termo aqui já não é mais zero, tá? Cargas em movimento vão gerar um campo magnético, ou seja, vai ter um campo magnético rolando aqui também. Então, peraí, como é que pode dois referenciais descrevendo o mesmo evento, para um aparece a força magnética e para outro não? Então, veja, só o fato desse cara aqui depender da velocidade já faz uma quebra, né, dessa simetria. Essa descrição aqui, ela não é invariante por mudança de referencial inercial. Mas pelo princípio de Galileu, a gente não poderia conseguir distinguir nenhum referencial. Nesse caso, eu tenho como distinguir um referencial diferente do outro, né? Ou seja, ou as transformações de Galileu estão erradas, ou o eletromagnetismo está fazendo uma descrição errada da natureza. Quer ver um outro exemplo? Talvez se esse aqui não ficou tão claro. Ou seja, só para explicar de novo isso daqui. Um referencial, o referencial K, que eu estou considerando como sendo nós, quando a gente vê essas duas cargas aqui, a gente vai ver simplesmente uma força de repulsão, né? Uma força de Coulomb aqui, certo? Agora, se um referencial tem velocidade, e a gente muda para esse referencial, o que vai acontecer é que, como todo referencial está em repouso em relação a si mesmo, vai ter ele vai ver, né, esta carga aqui com velocidade para a esquerda. Só que carga em movimento gera campo magnético. Isso é experimental. Então, ele vai ver não só uma força aqui de Coulomb, como também ele vai ver uma força de interação magnética ali. Coisa que não acontece para esse cara aqui. Então, eles estão fazendo descrições do mesmo sistema físico, só que descrições diferentes da mesma coisa, entende? E isso quebra a simetria entre referenciais inerciais. Portanto, uma das coisas deve estar equivocada, né? Deixa eu ver qual foi o outro exemplo que eu dei aqui. Ah, sim. Beleza. Então, dado esse sistema, a gente pode pensar, bom, será que a gente que não está equivocado, né? Eu vou te mostrar que não. Por um outro raciocínio aqui, que é o seguinte. Vamos lá. Vamos considerar agora um fio condutor. Vamos considerar primeiro um isolante, tá? Então eu vou ter aqui cargas isoladas, ou seja, elas estão ali paradinhas. Como é que eu vou desenhar isso aqui, velho? É um fio. A gente deu um super zoom aqui no fio, tá? Esse fio aqui tá parecendo um cilindro. Ai. Então tá bom. A gente desenha. A gente tem aqui o nosso fio. A gente deu um mega zoom nele aqui. A gente tem um instrumento com precisão muito boa. E aí a gente vê aqui que nós temos cargas positivas. Então eu nem vou desenhar assim, eu vou colocar só mais, etc. Estou pegando um segmento desse fio, né? Então, menos, etc. Ele tá aqui. E esse fio aqui está neutro, né? Porque para toda positiva tem uma negativa de forma
de tal forma que a primeira, esse ρ aqui é zero, né? Então a primeira lei de Maxwell diz, ou a lei de Gauss, diz que esse cara aqui é zero. Beleza. Que mais? Vamos lá. Vamos considerar então o seguinte. Eu aplico uma DDP aqui nesse meu sistema. E aí, né, aqui tem os nossos fios. Apliquei uma diferença de potencial aqui. O que, que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que essas cargas negativas aqui elas vão começar a se mover. Quando estas cargas negativas elas começam a se mover, pela quarta equação aqui, carga em movimento é o que? É uma corrente, né? Então aqui a gente tem μ0j mais etc, etc. Beleza. Então eu tenho as equações de Maxwell descritas desta forma aqui. Agora, vamos pegar uma carga teste. Então essas cargas aqui, né, depois que eu apliquei a DDP, a diferença de potencial, elas começaram a se mover. Agora vamos colocar no referencial de uma carga que está aqui, ó, está do lado de fora. Bom, se essa carga aqui está do lado de fora, né, quando essas cargas negativas aqui elas começam a se mover, deixa eu apagar isso daqui, porque eu vou precisar reescrever alguma coisa ali embaixo. Então veja, eu fiz uma descrição para um referencial, que seria o K, né, o referencial K, que seríamos nós. E agora eu vou fazer uma mudança de referencial. Vamos lá. Deixa eu só colocar isso daqui mais para baixo. Beleza. Agora essas cargas aqui elas começam a se mover. Então, a equação de Maxwell aqui diz pra gente que hot B vai ser μ0j mais aquele outro termo lá. 1 sobre C2, derivada do campo no tempo, enfim. Quando essas cargas aqui elas começam a se mover, de novo, cargas em movimento vão gerar campo magnético, está dado por aqui, né? Agora, se eu me movo junto, se essa carga negativa aqui se move junto com as cargas, na mesma velocidade, com as cargas negativas, então, na verdade, essa carga teste que está do lado de fora, ela está em repouso com relação às cargas que estão lá dentro. E quem está se movendo são as cargas negativas, né? Para a esquerda. Eu esqueci de falar, mas isso daqui está se movendo para cá. Bom, se essas cargas elas estão se movendo com a mesma... Agora, se essas cargas aqui elas se movem com a mesma velocidade, o que vai acontecer é que essa carga aqui, como elas têm o mesmo sinal, ela vai fazer essa trajetória aqui, ó. Certo? Tudo bem para vocês? Porque cargas com o mesmo sinal se repelem. Ou seja, o fato de eu ter feito uma mudança de referencial já faz de novo eu fazer uma descrição diferente do eletromagnetismo. O eletromagnetismo ele não se mantém o mesmo quando eu troco de referencial inercial. Num referencial, essa carga aqui ela anda junto com com as outras. Essa carga teste aqui ela anda numa linha reta. Ela anda assim. Se eu troco de referencial, aparece uma força aqui de repulsão que faz as cargas fazerem isso aqui, ó. Que faz a carga, no caso, a carga teste ser repelida. O que está acontecendo aqui, meus amigos? O que está acontecendo é ou a formulação do eletromagnetismo está errada, de novo, ou então a forma com que a gente está fazendo essas transformações de um referencial para o outro está errada. Isso significa dizer as transformações de Galileu estão erradas. E aí a gente vai ter que escolher alguma coisa para abrir mão. Bom, na próxima aula a gente vai entrar numa última tentativa, né, de conciliar essas duas coisas, que é a experiência de Michelson-Morley. Quando Maxwell prevê esta equação aqui para a velocidade da luz, quando ele prevê esta velocidade aqui, que é da ordem de 10 a 8 metros por segundo, quando ele prevê isso, os físicos Michelson e Morley eles vão tentar descobrir então qual é o referencial que a velocidade da luz caminha, né, com essa velocidade, qual que é o referencial que eles chamaram de éter, né, e tentar de novo, né, fazer com que o eletromagnetismo e as transformações de Galileu
continuem sendo válidas. E o fracasso vem quando, né, a gente vai ver nas próximas aulas os cálculos, tudo, quando eles percebem que, independente do referencial, esse cara aqui não muda. A velocidade da luz ela é a mesma. Mas a gente vai ver isso com mais detalhe, né, entender o porquê, como isso acontece nas próximas aulas. Né? Então, as próximas aulas sim, serão introdução à relatividade, né? Mais uma motivação da teoria da relatividade. Isso tudo aqui já estava previsto num contexto, no contexto da física, né, naquela época, já estava meio estranho, né, em questão de conceito teórico e tal. A galera já estava meio duvidando, né, não só do eletromagnetismo, mas também das transformações de Galileu. E aí o eletromagnetismo já estava sendo bem testado, já estavam sendo feitos vários experimentos com ele, né? E as transformações de Galileu já estavam lá há quase 400 anos. Toda a mecânica newtoniana estava ali, né, desempenhando um papel fundamental na física. Então, é difícil de você abrir mão de uma das duas. E a gente vai ver, né, que o Einstein realmente decidiu abrir mão das transformações de Galileu e, por consequência, da mecânica de Newton junto, né? Porque se você abre mão da uma, como elas estão acopladas ali, você tem que abrir mão da outra. Então, bom, este é um dos problemas, né, da incompatibilidade do eletromagnetismo com a mecânica clássica, com as transformações de Galileu. Tem um artigo do Einstein, eu vou deixar aí também na descrição, tem no PDF também, mas ele passa a maior parte, né, desse artigo, que no futuro veio a ser a teoria da relatividade, a maior parte do tempo ele fica fazendo transformações de campo elétrico e magnético. E aí, né, ele vê aqui, porque as transformações de Lorentz, elas já existiam antes do Einstein pensar na teoria da relatividade, né? O Lorentz descobriu, de uma forma puramente matemática, uma transformação que dava certo para os campos eletromagnéticos, mas não tinha significado físico. E o Einstein, né, nesse artigo, ele fica fazendo transformações de campo elétrico e magnético, de tal forma que ele consegue fazer uma descrição relativística do eletromagnetismo, né? E aí sim tornar o eletromagnetismo uma, equação, uma lei invariante, né? As equações do eletromagnetismo elas ficam invariantes por mudança de referencial. Então, é isto. Valeu, falou e